Beleza, pessoal? Hoje, nossa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de tributos que tem, tá? Nós já aprendemos que tributo, aliás, vamos aprender hoje que tributo é gênero, e aí nós vamos encontrar as espécies de tributos, beleza? Hoje a aula vai ser rapidinho, não creio que vai demorar muito tempo não, vai rapidinho, vai passar. Vamos lá, vamos começar. Vou colocar aqui o slide para vocês. Tipos de tributo, nossa terceira aula, né? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos conversar hoje é a respeito daquilo que eu vinha falando, que tributo e imposto não são sinônimos. Se vocês perceberem, eu sempre trago o termo tributo. Por quê? Porque tributo é gênero, do qual o imposto é uma espécie. Hoje eu vou falar aqui das principais espécies de tributos. Não vou falar de todas, vou falar só das principais, tá? Então a primeira coisa é entender que imposto e tributo não é a mesma coisa. Imposto é um tipo de tributo, tá? Aí eu coloco as espécies para vocês. Nós temos os impostos, as taxas, contribuições sociais, contribuições de melhorias e outros, né? Vamos falar desses 4 aí principais, tá? O imposto. Então, qual a principal característica do imposto? É que ele tem, todos eles têm características fiscais, ou seja, eles servem para arrecadar dinheiro para o Estado. Então, não pense o seguinte, o tributo ele serve para, o IPVA serve para a estrada. Não. E aí eu vou explicar daqui a pouquinho por que não. Mas primeira característica é que o imposto ele serve para arrecadar dinheiro. Segunda característica, alguns impostos têm características que vão além de arrecadar dinheiro, que é a característica de intervir na economia, são chamados extrafiscais, tá? E a característica mais importante do imposto é que a receita não é vinculada. Professor, o que é isso? O que é a receita não é vinculada? Significa que o dinheiro arrecadado é como se ele entrasse num cofre e dali o governo vai pagando o que ele quer. Ele não vincula o dinheiro que entrou do IPVA, ele vai servir para arrumar a estrada. O dinheiro que entrou do IPTU vai servir para arrumar a rua. Não. Então todos esses que são impostos que começam com I, tá? Todo o dinheiro arrecadado, ele compõe a receita do Estado e o Estado vai pagando o que ele quiser, vamos dizer assim. Aquilo que, se você imaginar o seguinte, então com qual dinheiro que vai consertar a estrada? É com o dinheiro dos impostos, mas não necessariamente do IPVA. Pode ser que você pagou um ICMS e o dinheiro do ICMS ele entrou lá no cofre e misturou. E ao misturar, pegou-se um montante para consertar a estrada. Pegou um montante para pagar o professor. Pegou um montante para construir uma escola. Pegou um montante para construir um hospital. Tá? Então, não há vinculação. Então, eu não posso estabelecer um imposto dizendo que a receita dele é vinculada. Tá? Por quê? Porque uma característica dos impostos é que a receita não seja vinculada. Tá? Então, quando eu falo imposto, pense, o governo vai pegar o dinheiro e vai gastar com o que ele quiser, bem entre aspas, é claro, porque existe orçamento, existe uma legislação para tudo isso. Mas não existe uma receita, não existe a receita e despesa vinculada,
Para imposto, não. O próximo tributo que nós temos para hoje são as taxas. Bom, as taxas, como todos os demais tributos, o único que não tem receita vinculada é o imposto, tá? As taxas têm receita vinculada. Professor, mas vinculada ao quê? Ao poder de polícia do Estado. Então, as taxas estão relacionadas ao poder de polícia do Estado. Professor, o que é o poder de polícia do Estado? O poder de polícia não tem nada a ver com o poder da polícia, né? Quando nós estamos em sala, os alunos questionam nesse sentido de que o poder de polícia é igual ao poder da polícia. Não, o poder da polícia é uma coisa. Poder de polícia é o poder do Estado fiscalizar o indivíduo, tá? Então, por exemplo, quando o cidadão vai abrir um negócio, ele precisa de um alvará. E ele paga por esse alvará? Não, ele paga uma taxa. Essa taxa ele vai pagar para ser fiscalizado, para que a documentação dele seja analisada, se for o caso, fisicamente ele seja fiscalizado, tá? E, se atendido os requisitos, ele terá o alvará. Se não atendido, ele não terá. Então, percebam, não basta com que ele pague. Pagou, ele tem direito ao alvará. Não, ele vai pagar a taxa para ser fiscalizado. Beleza? Então, o imposto era só para ganhar dinheiro. Agora aqui não. Aqui o contribuinte paga para ser fiscalizado. A próxima espécie de tributo são as contribuições sociais. Contribuição social, ela está relacionada à Seguridade Social. O que é Seguridade Social? Seguridade Social é a união de 3 elementos: a saúde, a previdência e a assistência social. Tá? Então, esses 3 compõem a Seguridade Social. Então, como todos os demais tipos de tributos, excetuado o imposto, as contribuições sociais, elas têm ali uma contribuição, a receita é vinculada à Seguridade Social. Então, a qualquer um desses 3 ramos, tá? A saúde, a previdência e a assistência social. Os mais jovens talvez não vão se recordar, mas há algum tempo no Brasil nós tivemos a CPMF. Era uma contribuição provisória sobre movimentação financeira, comumente conhecido como imposto do cheque. Na realidade, era uma contribuição, que o nome diz, contribuição, e o dinheiro ia para a saúde. Então, se o dinheiro ia para a saúde, que tipo de contribuição era? Era uma contribuição social, porque saúde está ali entre os da Seguridade Social. Então, era uma contribuição que durou um tempo, daí o nome provisória, contribuição provisória sobre movimentações financeiras. Então, todo o dinheiro que você movimentava na sua conta, na conta bancária, quer com cheque, transferência, toda essa movimentação pagava ali um pouquinho de tributo, que era a CPMF. Tá? E era interessante, porque quando alguém pediu pagamento por uma transferência e não um depósito, já era negociado ali quem ia pagar o CPMF. À época existia esse tipo de negociação, tá? Mas existe assim outras contribuições sociais ainda vigentes, mas essa chamou a atenção porque atingiu todo mundo, né? Todo mundo praticamente movimenta conta bancária, né? Pelo menos de alguma forma movimenta. E por fim, nós vamos falar das contribuições de melhoria. Essa é o que eu mais gosto. Se eu fosse um gestor público, eu só usaria aí contribuições de melhorias, porque eu acho interessantíssimo.
mas ela é pouco usada. E eu acredito porque as pessoas não entendem muito bem como ela funciona. Porque assim, ela tem uma receita vinculada, ok? Lembrando, o único que não tem receita vinculada são os impostos, tá? Então, as contribuições de melhorias, elas têm a receita vinculada a quê? E aí que é interessante. Eu vou criar uma hipótese para vocês. Imagine só que o governo precisa asfaltar 2 ruas. Fala aí um bairro aí onde tem rua precisando de asfalto. Vai, fala aí. Então, fala? Não, na Várzea não. Aqui em Jundiaí, onde tem. Tá. Então vamos lá. No Rio Acima, precisa asfaltar 2 ruas. Tá? E essa rua custa para asfaltar cada rua R$100 mil. E o governo, o município, tem R$100 mil. R$100 mil dá para asfaltar uma rua, mas ela tem 2 para asfaltar. Então o que ela faz? Professor, asfalta só a rua que mora o parente do político. Não, professor, asfalta a rua que passa o ônibus. Em tese eu até posso pensar na rua que passa o ônibus. Mas o que o governo pode fazer? O que o município pode fazer? Ele pode instituir uma contribuição de melhoria. Como que funciona? O governo não precisa de R$100 mil para asfaltar as 2 ruas, R$200 mil. Ele tem 100 mil, precisa de mais 100 mil. Tá? Só que pensa o seguinte, quando o governo ou o município asfalta uma rua, ele beneficia toda uma comunidade. E aí tudo bem. Mas vocês concordam comigo que ele beneficia mais as pessoas que moram naquela rua? Porque uma casa numa rua de terra tem um valor. Uma casa numa rua asfaltada tem outro valor. Então, o simples fato do governo ir lá, do município ir lá e asfaltar a rua da casa do cidadão, a casa dele vai valer mais. Sem contar outros benefícios, né? Que menos poeira, porque assim, se chove faz barro, se fica muito tempo sem chover, vira aquela poeira. Aí a mulher lava a roupa e a roupa fica da cor da poeira porque passou carro na rua e subiu aquela poeirada. Né? Fora esse benefício, pensa o seguinte, só na valorização. Então, há uma certa lógica em entender o seguinte, se quando eu asfalto a rua que mora o contribuinte A, e eu uso o dinheiro de todos os contribuintes, perfeito. Só que o retorno é muito maior para o contribuinte A do que para todos os outros contribuintes que também colocaram dinheiro ali. Então, o que o município pode fazer, o governo pode fazer? Ele pode criar uma contribuição de melhoria e as pessoas que moram naquela rua vão pagar essa contribuição. Então, vamos pensar o seguinte. Lembra, o governo precisa de 100 mil. Há 100 casas nessa rua. Então, esses 100 mil pode ser dividido em 100 casas, portanto, R$1.000 para cada casa. Que aí você coloca isso parcelado no IPTU do cidadão, ele nem percebeu que pagou. Ou percebeu, mas às vezes se é um planejamento, você não precisa cobrar isso de uma vez. Você cobra em 2, 3 vezes. Vamos supor, se for cobrado durante 3 anos, o caboclo vai pagar em 10 vezes o IPTU, R$1.000 em 10 vezes, ele vai pagar R$33 a mais por mês. E isso ele nem vai perceber. E aí paga a obra, o governo consegue fazer, porque lembra que eu falei, o problema não é você pagar o tributo, o problema é você não ver o resultado do tributo. Mas o cara que está esperando ali asfalto na rua dele há 20 anos,
Você acha que ele vai se importar a pagar R$ 33 a mais por mês durante 3 anos para ter o asfalto na porta da casa dele? Ele está vendo o resultado do tributo. Por isso que eu acho fenomenal a contribuição de melhoria, né? Então, ela é relacionada a uma obra, a uma melhoria, e o valor arrecadado não pode ser maior do que o valor da melhoria, porque senão não faz sentido. Eu vou ter uma melhoria de R$100 mil e eu vou arrecadar 200. Não faz sentido. Então, ela está vinculada àquela obra. Aquele dinheiro tem um destino específico, aquela obra. Tá? Então, é um tributo muito interessante. Há um tempo atrás, minha filha estudava numa escola que a comunidade se juntou, levantou um dinheiro, depois procurou o município que complementou esse dinheiro e ofereceu a mão de obra e cobriu a quadra da escola. As pessoas ajudaram. Por quê? Porque a escola gera proveito à própria comunidade. Ela está vendo para onde está indo o dinheiro. Então, o dinheiro bem empregado, o retorno ao cidadão, o cidadão não... É claro que ninguém quer pagar imposto, né? Mas você percebe o retorno. O que hoje, no formato de impostos, você só paga, e a hora que você precisa do hospital, não tem. Agora nós estamos em casa, por quê? Porque se todo mundo sair, fica todo mundo doente ao mesmo tempo e estoura aí os hospitais. Ou seja, não tem uma estrutura. Você pode até argumentar que é muito caro e manter uma estrutura para suportar essa pandemia seria muito grande. Ok. O custo seria muito grande. Ok. Tá? Mas a nossa estrutura é muito precária. Então, o caboclo paga e dificilmente ele tem um retorno com a qualidade que ele espera, né? Então, deveria ser muito mais usadas. Então, esses são os principais tipos de tributos, tá? E quando eu falo desses tributos, eles têm elementos. A aula de hoje vai ser bem curtinha, vou passar para você os elementos do tributo. Porque, vamos lá, falei em tributo, aí eu tenho lá imposto, taxa, contribuições sociais e contribuições de melhorias. Eu pego um imposto, por exemplo, o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A lei que institui esse tributo, ela tem que trazer os elementos desse tributo. Quais são esses elementos? Sujeito ativo. O primeiro deles é o sujeito ativo. Quando eu falo sujeito ativo, o que vem à sua mente? Sujeito ativo é aquele que pratica a ação. Portanto, quando eu digo tributo, sujeito ativo é quem cobra o tributo. Tá? Então, quem cobra o tributo? Então, via de regra, ou o tributo é federal, ou o tributo é estadual, ou o tributo é municipal. Então, aqui para nós vamos ter apenas 3. Professor, tem mais? Tem entidades de classe, alguma coisa assim. Mas vamos trabalhar só com esses 3, tá? Que é o grosso. Então, eu tenho município, estado e união. Município, IPTU, tem IPTU, tem ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Quando você compra um imóvel, você paga ITBI. ISS, QM, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. São tributos, são impostos municipais, tá? Estadual, IPVA, ICMS, e TCMD. Então, IPVA, propriedade de veículo. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E TCMD, Imposto
sobre transferência de bens causa-morte ou doação. Quando o caboclo morre, você recebe uma herança ou alguém doa, paga ITCMD. Esse ITCMD é um tributo estadual. Os demais impostos são federais. E imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados, imposto de renda, ITR, Imposto Territorial Rural, são impostos federais. Então, se eu estou diante de um imposto federal, quem que é o sujeito ativo? A União. Se eu estou diante de um imposto estadual, quem que é o sujeito ativo? O Estado. Se eu estou diante de um tributo municipal, quem que é o sujeito ativo? O município. Tá? E sujeito passivo? Sujeito passivo é aquele que sofre a obrigação, é aquele que tem que pagar o tributo. Somos nós. Mas todos nós? Sim, mas não todos nós ao mesmo tempo. Tá? Então, pense da seguinte forma. Imposto sobre produtos industrializados. Né? Quem que paga? Quem industrializa. Quem que paga o ICMS? Quem circula a mercadoria. Quem que paga o IPVA? O proprietário do veículo automotor. Quem que é o sujeito passivo do IPTU? O proprietário territorial urbano. Quem que é o sujeito passivo do imposto de renda? O sujeito que auferiu renda. Então eu tenho o sujeito passivo, quem sofre a ação, quem paga o tributo, tá? Esse quem paga o tributo, nós vamos olhar isso com bastante parcimônia, porque nós vamos verificar que às vezes ocorre substituição tributária, ou seja, o indivíduo A que tem que pagar, mas quem entrega o dinheiro para o governo é o indivíduo B, tá? Mas, em regra, a obrigação ainda continua sendo do A. Então, quem paga o tributo? Por enquanto é suficiente isso. Deve conter também, essa lei deve conter o fato gerador. O que é o fato gerador? É o fato que, se acontecer, gera o tributo. Tá? Então, qual é o fato que faz com que eu tenha que pagar ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias? Circular. Circular é trocar de propriedade, tá? É a compra e venda. Então, toda vez que ocorre a compra e venda, toda vez que circula a mercadoria, eu pago ICMS. Então, esse é o fato gerador. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Qual é o fato gerador? Industrializar. Imposto sobre importação. Qual é o fato gerador? Importar. Perceba que está no nome a resposta. Imposto de exportação. Qual é o fato gerador? Exportar. Imposto sobre operações financeiras. Qual é o fato gerador? Operações financeiras. Imposto de renda. Qual é o fato gerador? Auferir renda. Imposto sobre serviços. Qual é o fato gerador? Prestação de serviços. Tá? Então, é aquele fato que, se acontecer, nasce o tributo. Beleza? O penúltimo elemento é a base de cálculo. É sobre qual valor vai ser calculado o tributo. E vários tributos, às vezes tem a mesma base de cálculo. Se você pega o IPI e o ICMS, né, ele é calculado sobre o valor do bem. Então, quando você compra um carro, você paga ICMS sobre o valor do carro e IPI sobre o valor do carro. Tá? Ah, professor, então isso é bitributação? Não. Bitributação, que fere o princípio do non bis in idem, aquilo que nós falamos na aula passada, é quando eu tenho o mesmo fato gerador, que não é o caso. Eu tenho ter a mesma base de cálculo, não há problema nenhum. Ok? Tá?
E a alíquota? A alíquota é o último elemento que a lei precisa trazer e ela vai determinar o percentual que eu vou aplicar à base de cálculo para encontrar o valor do tributo. Então, por exemplo, o IPVA aqui em São Paulo é 4%. 4% do quê? Sobre o valor do veículo. Se eu tenho um veículo de 20 mil reais, 4%, 800 reais. Então, eu aplico a alíquota 4% sobre a base de cálculo 20 mil reais e encontro o valor do tributo, 800 reais. Tá? Bom, então, falado aí as espécies de tributo, né? Os elementos do tributo, que por hoje é o suficiente para nós. Tem só aí a frase para encerrar a aula, que eu costumo colocar para vocês. A frase de hoje é de Platão: riqueza alguma poderá proporcionar a paz a um homem mau. Né? Às vezes a gente passa a vida buscando riqueza, né, para ter paz, para ter tranquilidade. E aí o Platão dizia o seguinte, que a riqueza não é capaz, a tranquilidade vem através da bondade do ser humano. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tem atividade para vocês, eu estou lá na chamada, se vocês quiserem fazer perguntas, dúvidas, só correr lá. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Boa semana e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.